Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo e nem tão diária assim, mas vamos retomar tudo certinho. Estamos passando aqui por uma fase de mudança e tudo se resolverá dentro em breve, mas voltamos aqui nesta segunda-feira, né? Dia 8, se eu não me engano, para falar de coisas importantes sobre o espírito humano. Não é bem sobre o espírito, não. Vamos, chega aqui, cola aqui, vem, pessoal, vem comigo. Muito que bem, boa noite, Emília, boa noite, tudo bem? Já temos aqui uma galerinha, e aí, Fernandão, beleza? Hoje a gente vai falar sobre uma das camadas da personalidade humana, que é a sexta, que é uma camada mega importante. Vamos lá, pessoal, vamos nessa. Olha só, vamos aqui de avisos? Não vamos de aviso não. Que aviso o quê? Que aviso o quê? Isso aqui não tem, parece missa de domingo cheio de aviso paroquial lá, não, tá maluco, vai de aviso não. Vamos embora, vamos começar logo, só enrolando aqui alguns segundinhos para o pessoal entrar, mas voltamos ao vivo com tudo. Então amanhã, só para vocês saberem, né, o pessoal do Guerrilla Way, porque eu tô devendo, né, o pessoal do Guerrilla Way, a aula de fevereiro ainda, né, então isso aí passou, fevereiro foi louco, né, a gente teve 3 turmas de psicólogos em fevereiro, e aí, puta, emendou ali alguma coisa, então fevereiro foi enrolado, eu tô devendo a turma, eu tô devendo a aula das 12 camadas de fevereiro, vai ser gravada amanhã, e aí logo já vai ser entregue para vocês. E aí, Nath, tudo bem, Nath Vosa, beleza? Muito bom, galera, vamos nessa. Saulo vai estar agora na turma, não vai, Saulo? Lá de psicólogos, psiquiatras, coaches intrometidos agora em São Paulo, na próxima semana. Vai ser num endereço muito bacana, ali pertinho do Arborinho, pra gente poder sair de noite para jantar, porque até então era lá num lugar que não tinha nada para comer, agora não, agora vai ser bacana. Vamos lá, pessoal, vamos nessa. Olha só o que acontece. Vou pegar como exemplo aqui para vocês um assunto que aconteceu, né, aqui nos stories na semana passada, para a gente poder falar, para a gente poder concretizar o assunto da sexta camada. Ítalo, eu cheguei aqui agora e caí aqui de paraquedas, eu não sei que camadas são essas que você está falando, que camadas são essas? Sempre que você fala em camadas, eu lembro daquela cena do burro falante falando com o Shrek, né, das camadas, então eu não sei do que você está falando das camadas. Então, as camadas são o seguinte, a gente pode ter as camadas como princípios de motivação humana, e eu abordo esse assunto extensamente no meu curso presencial, né, não vai dar para falar tudo aqui, evidente, né? Eu queria pegar só o assunto da sexta camada com vocês. Todo mundo usa o assunto hoje, todo mundo usa a coisa da quarta camada, a torta e a direita. Vocês já entenderam mais ou menos o que é a quarta camada? A quarta camada é uma motivação que o sujeito tem de a todo instante ser validado pelo olhar do outro, de tal modo que ele possa se sentir bem. Por quê? Porque falta no domínio daquele sujeito que tem essa motivação da quarta camada, né? Falta no domínio afetivo desse sujeito, um fechamento. Esse sujeito não tem ainda os contornos interiores bem definidos. Ele precisaria então da validação do mundo externo para que ele possa se sentir bem, sentir querido. Esse é o princípio de motivação do sujeito que está na quarta camada. Por isso que o pessoal brinca, se você é um quarta camada, como quem diz, você é um carente, você, né, tá sempre precisando validar, ser validado pelos outros, tudo você acha que você é, que diz respeito a você é um autorreferente do cacete. É isso que o pessoal brinca aí, eu sei que vocês brincam se xingando, entre aspas, de quarta camada. Não precisa se xingar de quarta camada, não é um xingamento, né? Mas é um princípio de motivação das pessoas imaturas, é evidente. Imagina que você, né, vai pedir, como eu sempre uso esse exemplo, você vai pedir ali um relatório para tua secretária, né? E você pede assim de um modo um pouco mais incisivo, um pouco mais contundente, com um pouco de pressa, porque é claro, né? Você tem que entregar para o teu contador, você tem que entregar para um paciente, você tem que entregar para um cliente, sei lá. Então você pede rápido ali um relatório e aí a secretária vai falar: meu Deus, mas o que será que eu tô falando de errado? Será que ele não gosta mais de mim? Mas será que ele não gosta mais do meu trabalho? Eu falei: não, minha filha, não tem nada a ver contigo, é só uma demanda objetiva, eu preciso desse relatório. Esse é o assunto do sujeito que está na quarta camada, né? Mas não é da quarta camada que eu quero falar hoje, eu quero falar da sexta camada, pelo seguinte, né, pra gente entender uma coisa. Rapidamente a gente vê qual que é a motivação do sujeito quando, por exemplo, né, eu falei semana passada dos professores aqui. Eu falei dos professores, né, o pessoal sempre pergunta assim: Ítalo, sobre a valorização dos professores, o professor é uma classe pouco valorizada no Brasil. Eu falei: olha, minha filha, não é que seja pouco valorizada, né, para começar temos 2 problemas aí. O primeiro é o seguinte, né, o primeiro problema é o seguinte: o pessoal não está falando de pouco valorizado ou muito valorizado, o pessoal está falando de pouco remunerada, que é isso que está todo mundo falando, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Pessoal, todo mundo que fala assim, né?
O pessoal que escreveu para mim falou: o professor é pouco valorizado, né? Porque ganha R$2.400 num concurso de 40 horas semanais na prefeitura de Meucunha das Cruzes, sei lá longe. Falei, meu filho, você tá falando de valorização ou você tá falando de remuneração? São duas coisas distintas, né? É claro que tem ali uma coincidência, mas não é bem isso. Tem coisas que são muito valorizadas, né? Por exemplo, sei lá, algumas ordens religiosas têm um grande valor social e ninguém recebe dinheiro nenhum. Então, veja pessoal, são duas coisas bem diferentes. O sujeito, para começar, é um dinheirista que tá falando de grana. E realmente, aí a gente vai ter que entender o seguinte, olha só, quando você fala para um professor, você fala, né, em termos geral, falei em termos gerais aqui, né? Em termos gerais eu disse o seguinte, olha, não é que o professor seja pouco valorizado no Brasil, né? O que acontece é o seguinte, eles entregam pouco mesmo, né? Então 60% dos professores hoje são analfabetos funcionais. Os alunos brasileiros, eles tiram sistematicamente as últimas posições nos concursos internacionais, né? De avaliação, e a porcentagem de do PIB investido em educação no Brasil é a porcentagem de primeiro mundo. Então veja, não é um problema de grana, tá todo mundo investindo dinheiro, aqui se investe dinheiro em educação, o problema é que o operador não consegue ir lá e concluir, né, o processo de ensino, né? Então quem é o operador é o professor, e aí o professor empurra o problema para os alunos que não prestam atenção. Você já viu, né? Ítalo, você já por acaso entrou algum dia numa turma com 40 alunos de periferia e ninguém presta atenção em você? Eu falei, meu filho, eu já entrei várias vezes, né? E se você quiser, você pode fazer uma correlação com o mundo médico, né? O mundo da saúde também no SUS, minha filha. Quer dizer, um médico concursado do SUS também vai ganhar R$3.000, R$3.500 para trabalhar 20 horas, você tá entendendo? Então, olha só, é muito parecido. E eu já dei aula em periferia, aqui no Rio não se fala periferia, eu já dei aula no meio de favela aqui no Rio, isso aí para 20 demônios, né? Para 20 crianças endiabradas, 30 crianças endiabradas, aí que tá a questão. Quando você fala para um professor, né, que não é que ele seja pouco valorizado, é que ele entrega pouco mesmo, né? Ele não sabe educar, ele não estudou, ele não tem os princípios ali da sua disciplina, tem duas coisas, né? Vai ter aquele professor que vai ficar irritadíssimo e vai se sentir muito ofendido, ele vai sentir uma vítima não só da sociedade, mas também das palavras do Dr. Ítalo, que no final das contas, né, é um formador de opinião, é um digital influencer, né? Ele vai se sentir, né, desvalorizado. Por quê? Porque ele está querendo uma validação externa. Ele ainda não consegue, esse que é o ponto central, ele não consegue olhar para si como um agente. Ele acha que todo o sistema tem que validá-lo. Ele acha que os professores amigos têm que validá-lo, que os pais têm que validá-lo, que os alunos têm que validá-lo, esquecendo-se da coisa mais importante do mundo, que é dominar a sua própria disciplina. E olha só, meu filho, você não adianta você querer me enganar. Você pega um professor qualquer, né, de ensino superior, professor de ensino médio, professor de ensino fundamental, coitado. Eles não sabem o que eles estão falando na maior parte das vezes. Não adianta você querer ficar bravo comigo, meu filho. Se você não sabe muito mesmo, você não estudou bem a tua disciplina, você, não estudou a filosofia da educação. A maior parte de vocês não estudou mesmo. Quem estudou não ficou puto comigo, falou assim, é isso aí mesmo. Eu notei que eu era um bosta, que eu não entregava nada, fui estudar e agora tô entendendo que eu não sei nada mesmo e tô me esforçando pra caramba aqui. Esses sujeitos, eles já amadureceram, eles não estão precisando da validação de alguém de fora. Esses sujeitos, eles entenderam que eles são um agente, eles têm que agir, você tá entendendo? Então, olha só, essa já é uma motivação muito superior. Quer dizer, você tem aquela motivação, né? O que faz o sujeito agir pode ser a validação externa. E aí, quando vem alguém de fora e não valida o sofrimento dele, por exemplo, o professor que está se sentindo vitimizado, quando eu vou lá e não valido o sofrimento dele, ele vai se revoltar contra mim, você está entendendo? Então veja, você claramente sabe que esse é um sujeito que está na quarta camada da personalidade humana. Por quê? Porque ele não tem motivo para ficar irritado, dado que ele de fato não entrega, né? Ele não entrega mesmo, ele não domina a técnica dele, né? Um professor de matemática não sabe deduzir Bhaskara, um professor de história não sabe contar a história da sua nação, não sabe contar a história universal. Um professor de português não domina o fundamento do seu próprio idioma, que é um idioma latino, ele não sabe nada de latim. Quer dizer, olha, bicho, assim, é claro que você não sabe, né? Tem que pegar, estudar, não aprendeu na faculdade isso, e se você fez um mestrado, você
afundou num tema assim muito irrelevante no final das contas. Então olha só, quando você fala para um professor, eu peguei o professor aqui, né, como Cristo, porque eu falei deles e depois o pessoal ficou bravo, né? Então quando você pega um professor aqui, por exemplo, só para dar um exemplo do que é a quarta camada, o que é a sexta camada, como comparação, para vocês entenderem bem. Quando você pega um sujeito e você comenta sobre minha incapacidade, e olha só, eu não estou comentando a incapacidade de ninguém, eu estou falando de uma classe em geral. Eu estou falando do professor, como o teu Rodrigo, não sei das quantas, que é um professor, não estou falando dele, eu não estou me dirigindo a nenhum professor em concreto, eu estou me dirigindo a uma classe, né? Bem, que de fato você vê pelos resultados que não entrega nada. Então um professor em concreto não tem como ficar revoltado, eu não estou falando com ele, você está entendendo? Então aquele que fica revoltado, esse que é o ponto, aquele que fica revoltado, ele de fato não entrega e está na quarta camada. Porque eu estou falando para uma classe, eu não estou falando para um sujeito em concreto. Então aquele sujeito da classe, olha só, presta atenção que aqui que é o pulo do gato. Ou seja, aquele sujeito da classe que de fato é bom, de fato está se dedicando, de fato tem valor, de fato está notando ali que está estudando e a comunidade ao redor está melhorando, esse sujeito não vai ficar puto. Ele vai falar assim, Ítalo, é isso aí mesmo, né? É isso aí mesmo. Só a gente não sabe nada mesmo, a gente tem que se estudar, né? A gente tem que se estudar, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender para a gente poder ensinar para os outros. Você tem razão. Esse sujeito, né? Ele já não está mais na quarta camada, porque ele não precisa da validação do olhar do outro, entendeu? Validando o seu vitimismo, validando o seu coitadismo. Esse sujeito, o que ele quer? Ele quer melhorar, ele quer entregar, das duas uma, ou para provar que é o bom, quinta camada da motivação, ou de fato para educar aquela porra daqueles alunos, entendeu? Ganhar dinheiro no final do mês. Sexta camada da motivação. Entendeu o que é a motivação? Ou seja, é aquilo que explica a ação do sujeito. Por exemplo, né? Essa coisa aí dos médicos cubanos, sei lá, ou quando entrou a coisa do quanto vale o médico, campanha do CFM, os médicos, porra, fazendo um coitadismo do cacete, ninguém valoriza mais a classe médica, ninguém valoriza o médico. Meu filho, é claro que não valoriza, porra, tu nem olha pra cara do teu paciente, você quer ser valorizado como? É claro que o médico tá caindo em descrédito mesmo, porra. Chega um paciente lá com uma dor, chega um paciente com sofrimento, prescreve carinho, vai embora, prescreve carinho, vai embora, prescreve carinho, vai embora. Como é que você quer ser valorizado? Você não vai ser valorizado nunca, não espere isso, né? E aqui que tá a confusão. É claro que a profissão do professor, a profissão docente, a profissão do médico, a profissão do professor são profissões excelsas, tem uma dignidade ontológica, tem uma dignidade em si. Eu sei, meu filho, mas só que não é o médico que atua no consultório, é o doutor fulaninho das couves, não é o professor que atua na sala de aula, é o seu Rodrigão, não sei das quantas, entendeu? É um homem em concreto que pode ou não exercer aquela dignidade da sua profissão. Esse que é o ponto. Se ele não exerce a dignidade da sua profissão, ele vai ser desvalorizado, porra. Simples assim. Não é o fato de você ter se formado médico, ou não é o fato de você ter estudado numa faculdade, ter se formado professor, que você tem valor, meu filho. Você tá entendendo? Você não é isso. A gente vai ter que ver se você entrega o resultado que a comunidade espera que você entregue. Se você não entrega esse resultado, meu amigo, sabe o que vai acontecer contigo? Você vai ser desvalorizado, porque você realmente não tem valor. Você tá entendendo? Então, quando você vê um médico revoltado porque o pessoal não paga a consulta dele ou porque não respeita, primeiro você tem que prestar atenção é o seguinte: eu estou entregando valor mesmo? Eu sei o que eu estou fazendo? Em regra não sabe, cara. Em regra você não sabe. Ou você é um recém-formado, ou você é um preguiçoso, ou você não tá nem aí pra ninguém, você tá entendendo? Tá aí, você não entrega bem, não entrega resultado, ninguém vai valorizar mesmo o que você tá fazendo. Só que preste atenção, quando você percebe isso e corre atrás do prejuízo, é nesse momento que você saiu da quarta camada. É nesse momento que você entrou na camada superior, por exemplo, na quinta ou na sexta camada. A quinta camada é você provar que você é o bonzão. A sexta camada é você de fato entregar um resultado. É você de fato notar que você tem muitas deficiências, olha só, e que você vai precisar encontrar a aptidão. Então imagina só, você tem a aptidão para ser professor, você tem a aptidão para ser médico. Imagina que você tem isso. Você vai ter que encontrar a circunstância concreta para que você ganhe as competências, entendeu? As competências que façam que você seja um bom médico ou seja um bom professor. Então aqui a primeira coisa, meu filho, que você tem que entender é o seguinte: nenhuma profissão vai te dar uma dignidade, né? Te dá logo assim uma capacidade de ser reconhecido, te dá assim um selo de gostosão, um selo de bonzão, só porque você é aquele profissional, tá? Nada, nenhuma disso, né? Isso não acontece só porque você é mãe também, isso não vai acontecer porque você é pai, isso não acontece porque você é médico, isso não acontece porque você é professor, não vai acontecer, meu filho. Você vai ter que correr atrás das capacidades que te habilitam a exercer aquela função de modo excelente.
Quando você entende isso, finalmente você entrou na sexta camada. A tua motivação de verdade é oferecer um resultado útil para aqueles. Você não está mais em teste, você não está mais se testando com os outros, você não está mais se testando com a validação do doutorito, ou com a validação do diretor do teu colégio, ou com a validação do teu colega médico. Você não está mais se testando. Você já entendeu que de fato você não sabe fazer direito o negócio e você precisa reunir capacidades, entendeu? Que... preste atenção, te elevem a dignidade da tua atuação. E não é o contrário. Não é porque você é um médico que você já conseguiu ter aquela dignidade ou que todos te devem respeito e deferência. Não. Quem pensa assim ainda é imaturo. Quem pensa assim ainda está na quarta camada da motivação. Então quando o pessoal fica chiando, quando eu faço, o professor ganha pouco, ou o professor, o aluno não olha pra cara dele, não presta atenção no que ele fala, porque ele de fato não sabe o que está falando, de fato ele não está ensinando nada. Por mais que ele ache que ele está fazendo isso, que não importa o que você acha, importa o resultado objetivo no mundo, meu filho. Se objetivamente no mundo você está ganhando pouco, se objetivamente no mundo os alunos não prestam atenção em você, é porque tu não vale nada, porque tu não sabe ensinar. Porque quando você sabe ensinar, os alunos param e olham pra tua cara e ficam ali hipnotizados, você tá entendendo? Fica, que legal, professor, que legal, teacher, maneiro que você tá falando aqui. Porra, é assim. Quando você é um médico que de fato entrega, quando você é um médico que de fato tá ali, de fato tá entregando as coisas pro teu paciente, o paciente fala, pô, obrigado, doutor, obrigado. Até te leva um presentinho, te leva um bombonzinho da Cacau Show, te leva um bombonzinho da Copenhagen. Porra, isso é óbvio, você tá entendendo? Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Então veja, não fica por aí choramingando, né? Eleve a sua motivação, busque reunir as capacidades que te elevem a dignidade daquela tua tarefa, daquela tua função. Seja uma função de médico, seja uma função de professor, seja um papel, né? Uma função de pai e de mãe, seja, né, uma função de irmão, não é porque você é irmão, teu irmão tem que te respeitar. Ora, desse você é o respeito, ame, você tá entendendo? Esse é o ponto central. Reúna as capacidades, eleve-se a dignidade daquele lugar no qual você está, e aí você terá entrado então na sexta camada. Tô vendo aqui que vocês estão reclamando aí que tá travando, mas fazer o que? Já comecei e vambora, nessa chuva dos infernos aqui no Rio, complica tudo. Eu vou publicar depois no IGTV essa live aí, vou salvar agora. Tá bom, pessoal? Então é isso, fique com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal!